Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai santo, é diante da Tua presença que colocamos o Teu Filho, o Teu servo nesta noite, a qual vai ministrar a Tua poderosa palavra. Usa ele, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, sim, meu Deus e meu Pai, falando tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que o Senhor já tem colocado no coração dele. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Que em tudo Deus, nesta noite, seja louvado. Amém, queridos? Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos nesta noite para adorar e ouvir a palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e nos conduza a uma compreensão mais profunda de sua vontade. É o que desejamos nesta noite para a vida de cada um dos irmãos. Eu sou o pastor Costa Santos, como já foi dito, do norte de Belém do Pará, raiz da Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, fundada pelos dois missionários, Daniel Berg e Gunavingre. Hoje sou pastor da Igreja de Atos, reitor da Academia de Formação de Evangelistas dos Séculos, aqui de Itapema. Está conosco o nosso querido presbítero, também que faz parte da Academia que forma Evangelista dos Séculos. Está comigo, como já foi dito, a minha amada esposa, o Daniel, nosso filho, que nós temos a alegria de poder estar aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, o pastor Paulo, a senhora sua esposa, missionária, agradecer o ministério desta igreja, a igreja que está nos recebendo com muito carinho. E eu agradeço muito a Deus pela vida de todos. Amém, queridos? Amém. Podem sentar, por gentileza. Amados irmãos, nesta noite eu peço-lhe que voltemos nossos corações e as nossas mentes para uma das passagens mais poderosas das Escrituras Sagradas. Escrita pelo nosso amado, querido profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, 2 e 3. Nos versículos encontramos uma mensagem de esperança, de restauração, de transformação. Glória a Deus. E isso é o que milhares, centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo estão precisando urgente. Precisam de esperança, precisam de restauração na sua vida, na sua família, no seu ministério. Precisam de uma transformação completa. Esta profecia não é apenas eco do passado, absolutamente, pois o mesmo Jesus que foi no passado é também no presente tempo e será no futuro. Mas um convite à ação transformadora para os nossos dias. Isaías 61, um dos textos mais ricos e significativos da literatura profética. E olha, quando se trata, queridos, de profecia, foram muitos. Profetas maiores e profetas menores falaram pela boca de Deus. Olha, trazendo instrução com relação a tudo que Deus
desejava comunicar ao seu povo, tanto no profetismo antigo, como no Novo Testamento, e em nossos dias não é diferente. Nele se entrelaçam os temas da unção divina, da missão messiânica e da restauração do povo que estava, pastor Paulo, em cativeiro, sem nenhuma esperança, até pensando, escute bem, que tinham sido abandonados por Deus. Veja a circunstância em que estava vivendo a nação de Israel. Este sermão busca explorar com profundidade os 3 versículos que nós ainda vamos ler. O versículo 1º, o 2º e o 3º de Isaías 61. À luz da introdução, leitura bíblica, contexto histórico, exegese hermenêutica bíblica, a língua original e exemplos e teologia prática, para nós entendermos o que aconteceu no passado. E se alguém estiver nesta noite, presbítero Marques, vivendo o mesmo dilema em que o povo estava vivendo, sendo afrontado pelo inimigo, sendo afrontado por Satanás, sendo perseguido pelos demônios, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória! E haverá uma resposta direta dele. Aleluia! Para que haja mudança. Porque senão não teria sentido nós estarmos aqui, não é mesmo? Louvado seja o Senhor. Esta ministração é temática. A missão do ungido. Esperança e restauração. Esse é o tema deste sermão. Vamos à leitura bíblica de Isaías 61, versículo 1, 2 e 3. Pega a sua Bíblia agora. Glória a Deus. Fiquem todos de pé em reverência à palavra de Deus. Meu Deus, aleluia, Jesus. Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 e 3. Encontre por gentileza para nós fazermos a leitura. Louvado, bendito seja o Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. O texto sagrado diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar, curar as feridas do deslacerado, para proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão àqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que estão tristes. Quantos podem dizer amém? Amém. Para nomear aqueles que pleiteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, e veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles se sejam chamados árvores de justiça. Sente-se por gentileza. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, amigos, vocês que nos assistem pela
internet. Precisamos entender o porquê dessa profecia aqui, profetizada por Isaías à nação. Precisamos entender qual é o motivo, o porquê foi profetizado. E veja, nós fizemos a leitura apenas de 3 versículos, mas a profecia se segue. Contexto histórico da época vai nos mostrar o que aconteceu. Por que o povo foi levado ao cativeiro? Foi exilado. Agora era escravo. Isaías profetizou em um período de crise e desolação, quando o reino de Judá estava sob a ameaça assíria e também da Babilônia. Quem lembra quando o rei da Síria sitiou com 185.000 soldados, afrontou o exército de Deus? Foi escrita uma carta ao rei Ezequias dizendo: olha, que o teu Deus não te engane, ele não poderá te livrar da minha mão. E o rei Ezequias pega a carta e leva ao Senhor e apresenta dizendo: olha, Senhor, as palavras aqui do rei da Síria. Aí vai sair uma profecia: não temas, nenhuma flecha será lançada à cidade. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E quando chegar na sua terra, será morto ao fio da espada. Hoje eu coloco o meu anzol nele. Sabe por quê? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Glória a Deus, aleluia. E a história todos conhecem. E houve um grande livramento, porque o anjo do Senhor veio e abateu no arraial assírio toda aquela multidão de soldados. Quando acordou de manhã, todo mundo morto. Chamaram o rei, era só cadáver. Ele fugiu, chegando na cidade, foi morto pelo próprio filho. Mas essa é uma outra história. Isso é só para você saber que quando Deus é conosco, não há o que temer. Aleluia. Não há o que temer. Louvado seja Deus. Porque os que confiam no Senhor, eles não entram em pânico. O mundo pode estar desabando, eles continuam firmes. Aleluia, Jesus. Posteriormente, o povo de Israel já se encontrava enfrentando o exílio babilônico. Uma experiência traumática, que representava não apenas a perda da terra, mas também a sensação de abandono de Deus. Foi assim que o povo estava se sentindo. O povo estava completamente desacreditado. E é assim que atualmente muitas pessoas se sentem. Pessoas que vêm à congregação toda semana. Elas cantam, elas dão oferta, elas devolvem o dízimo, elas participam da oração, elas ouvem a palavra, elas participam da vigília, mas elas se sentem assim. Elas se sentem assim. Mas havia, pastor Paulo,
uma razão que levou o povo ao cativeiro. Sempre há uma razão, sempre, que levou o povo àquela situação caótica. O povo de Israel foi levado cativo à Babilônia por uma série de motivos. Eram vários, não era só um motivo. Pessoas têm estado em cativeiro aqui em Tijuca, em Itapema, em Camboriú, em Balneário, Florianópolis, em toda Santa Catarina, no Brasil e no mundo, nos 5 continentes, mesmo dando glória. E existem motivos. Os motivos sempre vão existir. Sempre. Sempre eles vão existir. O povo foi levado cativeiro à Babilônia por uma série de motivos, principalmente relacionado à desobediência, infidelidade a Deus. Vocês vão conhecer nessa noite alguns motivos. E o primeiro, que é o carro-chefe, a abominável idolatria. O povo de Israel frequentemente se desviou do culto a Deus. Pessoas têm se desviado da presença de Deus, adorando ídolos e deuses estrangeiros. Era o caso da nação de Israel com o Baal e Aserá. Essa prática foi condenada pelos profetas, que alertaram sobre a consequência da idolatria. E por incrível que pareça, dentro de nossas congregações, lamentavelmente, ainda encontramos muitas pessoas idólatras. Elas vêm ao tabernáculo, elas choram, elas estão angustiadas, elas clamam e elas pedem. Passou uma semana, muitas delas, pastor Val, vai visitar o terreiro de Umbanda. Ela vai buscar uma resposta com outros deuses. Outras correm para o espiritismo. Tem muitas que ainda tem uma caída pela idolatria de imagem. E assim estava aquela nação. Desobediência aos mandamentos. O povo não seguiu os mandamentos e a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Eles quebraram a aliança. E por falar em aliança, nesta noite, Jesus tem uma pergunta para todos nós. Para você, como vai a sua aliança? E olha, escute, Ele está aqui. Jesus sabe como está a aliança de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Ele sabe. Não tem, queridos, como maquiar, não tem como esconder. Ele sabe. E se alguém nesta noite estiver com a aliança quebrada, já tem que logo depois, no final, vir aqui para renovar sua aliança. Aleluia! Caso contrário, o cativeiro continuará. Não haverá nada que possa ser feito. Profecias ignoradas. Os profetas, como Jeremias e Ezequiel, advertiram o povo sobre o juízo divino que viria devido ao seu comportamento. A recusa em ouvir e se arrepender contribuiu para a calamidade que estava se aproximando, a saber, o cativeiro, para onde eles seriam levados. E assim como Jeremias e Ezequiel, entendo, está aqui pela vontade de Deus,
para trazer esta mensagem. Desunião e conflitos internos. A divisão entre o reino de Judá e o reino de Israel, juntamente com os conflitos internos, a falta de liderança espiritual. O que eu vou falar aqui nesta noite, eu sei que o pastor Paulo, a senhora, sua esposa, não vão se envaidecer. Mas eu sei que esta igreja tem um pastor de verdade, que apacenta e pastoreia, que cuida, que ama, mas que também exorta, que corrige e que serve o trigo de Deus para esta igreja. Mas lá era diferente. Os líderes tinham enveredado pelo caminho da corrupção, imoral, política, Estado, que é o que tem acontecido em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, porque aqui, em muitos lugares, é pregado o Evangelho completamente fora das Escrituras, que não corresponde à essência da verdade, mas que tem prevalecido a mentira. E assim acontecia lá. Outro problema: as consequências do pecado. Lembra que Paulo falou à igreja que estava em Roma? Cuidado, o salário do pecado é a morte. Ele mata a vida espiritual, ele mata a vida pessoal, ele mata o casamento, ele mata as finanças. Mas pior do que matar todas essas áreas da vida humana é que ainda põe no Hades, ainda põe o espírito no Hades. O exílio foi visto como uma forma de disciplina de Deus, uma maneira de purificar o povo e levá-lo ao arrependimento genuíno. Jesus, aleluia. Por isso que João Batista, em suas pregações, ele não tinha autoajuda. Ele não era um coach. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos. Quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Batista dizia: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque o machado está na raiz, ele quer cortar. E Jesus vai chegar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Outro problema: poderes estrangeiros, à exceção da Babilônia, como uma potência dominante na região, a conquista de Judá em 586 a.C., culminaram o cativeiro onde muitos israelitas foram deportados para a Babilônia. Esses fatores culminaram em um período de grande sofrimento e exílio. Mas, presbítero Marques, o nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não leva, queridos, as nossas iniquidades em consideração. Que se fosse assim, nós nem estaríamos aqui nesta noite.
O nosso Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus são a expressão do amor e da compaixão de Deus, que está sempre disponível para o necessitado. Se você precisa nesta noite, então o banquete está preparado para te servir. Aleluia! Glória a Deus. Espírito de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus está sempre disponível. A misericórdia de Deus é um conceito fundamental do Evangelho. É uma chave da vida cristã. A palavra misericórdia aparece na Bíblia mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Deus é apresentado como misericordioso e piedoso, lento na ira, é rico em graça. Deus levanta o profeta Isaías como um porta-voz da esperança, anunciando que um novo dia se aproxima, um dia de restauração, liberdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Jamais Deus iria deixar o seu povo abandonado. Jamais. Ainda que alguém estivesse achando que estava abandonado. Eu quero dizer para você nesta noite, eu também fui enviado por Deus a este estado, a esta cidade, como porta-voz da esperança, para anunciar que a sua vida pode mudar. Para lhe dizer que a sua vida pode ser transformada. Seu casamento pode ser uma bênção. Pode ser restaurado. Jesus quer libertar os nossos filhos. E quem crê, diga amém. Porque Ele é sim o libertador por excelência. Aleluia. O João diz que se verdadeiramente Jesus libertar, a pessoa será livre. Não existe cativeiro que possa resistir o poder de Jesus Cristo. Aleluia. Eu é que sei que pensamentos tenham o vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus, querido, quer o bem da sua vida, o bem da sua casa, o bem da sua família. Ele quer o seu bem em todas as áreas. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-ei, e me acharei quando buscares de todo o teu coração. Aleluia. Serei achado de vós, diz o Senhor nesta noite para você. Glória. E escute, farei mudar a sua sorte. Aleluia. Se tem alguém aqui que quer que a sua sorte mude, ela mudará. Porque nessa noite você saberá o que tem de fazer. Glória. Um novo dia se aproxima. Um dia de restauração e liberdade. Jesus sabe, meu irmão, minha irmã, o que você precisa. Glória a Deus. Ele sabe. Ele sabe se é na hora da saúde. Ele sabe se é das finanças. Ele sabe se é uma moradia. Ele sabe se é a libertação de um filho,
de um irmão, de uma irmã, de um pai que até então está perdido. E você se levantará como um sacerdote. Glória. Para que se cumpra o que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Ele revela um segredo maravilhoso. Porque as potestades recebem a voz de comando de principados para estabelecer na mente humana, que é a sede de comando da alma humana, e cauterizar, para levar pessoas a desobedecer Jesus Cristo e ficar em cativeiro. Só que quando você se levanta como sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, Glória. sabe o que diz o texto? Diz que o Senhor Jesus, ele descaracteriza a mente humana, ele lança por terra a potestade, que é o demônio, e o seu filho, o seu irmão, o seu pai, sua esposa, seja quem for, será liberto. Aleluia. E não tem como isso não dar certo, porque Deus é verdadeiro. Jeremias disse que ele vai cumprir o que está escrito. Vamos andar aqui em versículos. O versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abrir a prisão aos presos. Como que esta palavra vai falhar? Me diga. A unção mencionada aqui, ela é soberana. Aleluia. A palavra hebraica Masazá, que significa ungido, se refere àqueles chamados por Deus para uma missão. Você foi chamado para uma missão. Agora, muitos foram chamados para uma missão, mas não conseguem, pastor Paulo, cumprir a missão, porque primeiro ele tem que se converter a Deus. Aleluia. Ele primeiro precisa ser restaurado para que possa ser um canal e um instrumento de Deus. Pessoas querem pregar e pregam, mas Deus não fala por intermédio delas, porque elas não têm ainda a vida transformada. Como pode alguém querer que Deus transforme a vida de A, de B e de C, se a própria vida do que comunica não está transformada? Meu Deus. Esse é o cenário que nós encontramos em muitos lugares. A referência ao Espírito do Senhor indica que a capacitação para essa missão não é meramente humana, mas divina. A nossa chamada tem que ser de Deus. Próximo podcast agora da quinta-feira da Folha do Estado, às 19h30, será sobre o tema A Chamada. Eu tenho mais de 60 livros na área de teologia e eu escrevi O Evangelista do Século. Mais de 60 biógrafos dos mais eruditos da terra para dar sustentação à tese que está sendo levantada. A pregação do Evangelho no Brasil e no mundo está em crise. E vai ser falado lá sobre 4 tipos de chamada. A chamada do Espírito Santo, a chamada do homem que chama outro homem, aí a terceira chamada, a chamada do homem que chama-se a si mesmo, e a chamada de Satanás. 4. Só aqui dá certo é a do Espírito Santo. Aleluia. Porque imagina, eu sou o melhor amigo do pastor Paulo. Aí o pastor Paulo diz assim: pô, pastor Costa, eu vou te consagrar pastor.
Mas o Espírito Santo falou para o senhor fazer isso? Não falou. Ele está me escolhendo porque nós somos amigos. Imagina, a tragédia será inevitável. Aí, por exemplo, eu sou aqui na congregação, sou o vice. Aí o pastor Paulo, eu não concordo com o que ele fala. Aí eu digo, não, eu vou embora. Eu vou montar minha igreja. Aí a chamada de si mesmo. É outra tragédia. É verdade. Aí aqueles que têm a mente cauterizada por Satanás, porque no Brasil está infestado de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores e mestres do diabo. Verdade. É verdade. É, Deus. Olha aqui, ó. Cheio. A exegese do versículo é um manifesto do ministério do Messias. O Espírito do Senhor indica a capacitação divina. A palavra hebraica, istokos, ane, pobres, aqui é abrangente, incluindo não apenas os pobres econômicos, mas também aqueles que são humildes e necessitados de esperança espiritual. Existem dois pobres de espíritos: os que são pobres de pobreza financeira e os que são pobres da alma e do espírito, estão distantes de Deus. Na teologia prática do nosso contexto atual, quantos de nós nos sentimos pobres, com o coração vazio, angustiado, amargurado, necessitado, sem esperança? A pobreza vai além da esfera material, é uma condição espiritual, emocional e também relacional. A missão de Cristo é trazer libertação e cura a todos que se sentem desamparados. Aleluia. Por isso que Isaías profetizou. Nós temos dois exemplos práticos. Pense no ministério de Jesus, que se encontrava com pessoas como a mulher samaritana, completamente isolada, por conta dos amantes, dos muitos maridos que ela tinha. Graças a Deus. Espírito Santo. Olha, Jesus não queria saber nada daquilo. Aleluia. Sobre esse assunto, lá no poço não é nem comentado. É discutido, porque ela falou, tá, mas você é judeu, como tu pede uma idade de bebê, se há uma rivalidade entre judeus e samaritanos? Porque para os judeus só podia adorar a Deus no templo. Os samaritanos eram no monte, por isso estava lá o poço de Jacó. E aí Jesus falou só, para com isso. Agora mudou. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar no ônibus, eles vão adorar no trabalho, eles vão adorar em casa, eles adoram em todo lugar, porque eles são adoradores. Eles não precisam só no santuário, eles não precisam ir lá na montanha, e se for na montanha, Deus também está lá. Mas se não for, ficar em casa no seu quarto, Ele também está. Aleluia. E se for para o banheiro da empresa, por um minuto, o Senhor também vai estar. Aleluia. E aquela mulher corre e diz, olha, eu vejo que tu és profeta. Ela vai para a cidade. Agora ela podia pregar. Que Jesus revelou as mazelas da vida dela, mas não apontou para as suas mazelas, porque Jesus queria curar aquela mulher, e Ele curou. Glória a Deus. Ele libertou aquela mulher. Aleluia. E ela serviu como instrumento para que os homens da cidade viessem e dissessem depois, olha, agora não é mais como você falou, realmente esse homem é o Filho de Deus. Eles se converteram ao Senhor. Segundo versículo. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Se você tem chorado, meu irmão, minha irmã, tem consolo.
Na exegese, o ano aceitável do Senhor refere-se ao jubileu, um tempo que as dívidas eram canceladas e as terras devolvidas. Essa é uma metáfora poderosa para a libertação e restauração que Deus oferece. Ou seja, faça nesta noite uma nova aliança com Jesus. Se você estiver enfrentando esse dilema, porque olha, se você fizer uma nova aliança com Jesus e segui-lo obediente, e se sua vida não mudar, eu deixo de ser pastor, porque não teria mais sentido. Mas vai mudar. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele não ignora a dor, mas promete trazer justiça e consolo. Hoje precisamos proclamar essa verdade. Há muito tempo de libertação e esperança. Assim como Jesus, precisamos ser portadores da mensagem de esperança. Aleluia. Ao invés de estar enfrentando o dilema, não, você tem que ir atrás de uma outra pessoa que está enfrentando. E está assim, ó. Nós temos um exemplo. A pequena cidade de Naim, cena de profunda tristeza, uma viúva já marcada pela dor, caminhava em um cortejo fúnebre, carregando seu único filho. A dor em seu coração era imensa. Ela não apenas havia perdido seu filho, mas também a sua esperança e o seu futuro. Em uma cidade onde as viúvas muitas vezes ficavam sem o apoio, sua situação era desoladora. Mas essa profecia de Isaías vai trazer consolo, porque ela está chorando, ela está desesperada e sem esperança. Enquanto isso, Jesus acompanhado por seus discípulos, uma multidão chegava à cidade. Ao se aproximar da porta da cidade, ele viu a cena desoladora diante de si. O lamento da viúva cortava o ar e o sofrimento dela ressoava em todos os presentes. Jesus, ao perceber a profundidade da dor, foi tomado de compaixão. Ele não era apenas um espectador, ele se importava profundamente. Meu irmão, minha irmã, Jesus se importa contigo. Glória a Deus. Com a tua casa, com tudo que está acontecendo. Aleluia. Então Jesus se aproximou do caixão, tocando, desafiou as normas da sua época. Ele não temia a impureza ritual dos sacerdotes, por sua compaixão e poder transcendia todas as barreiras. Com autoridade, ele ordenou ao jovem: levanta-te! Aleluia. E ele levantou. Essa história nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a esperança parece ter desaparecido, a compaixão e o poder de Jesus pode trazer vida e renovação. Aleluia. A viúva, que estava à beira da desesperança, encontrou consolo e alegria na ação divina. Para aqueles que estão passando por situações de perda ou dor, desespero, essa narrativa mostra claramente o que Jesus deseja fazer também em nossos dias. Versículo 3. Para ordenar a todos os que choram em Sião, dá-lhe um belo diadema em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. A exegese troca de cinzas por um belo diadema, uma imagem poderosa de transformação. Deus não apenas remove a dor, mas também oferece beleza e dignidade. Você pode observar que o povo volta no cativeiro para prosperar. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Aleluia. Na teologia prática, em Cristo temos a promessa de transformação. Ele não apenas cura feridas, mas também nos reveste da sua glória. Esta é a essência do Evangelho.
e a transformação do sofrimento em louvor. Lembra quando a Miriam, após a travessia do Mar Vermelho, dançou no Espírito, glorificando a Deus? É essa a situação. A hermenêutica nos ajuda a aplicar as verdades bíblicas à nossa vida. Isaías 61, contexto histórico, a mensagem foi dada em um momento de exílio e desespero, e resume nossos dias, onde muitos enfrentam crises da fé, da identidade e do propósito. Caminhos de cumprimento. Lucas vai dizer no capítulo 4, verso 18 ao 19. Jesus lê essa passagem bem aqui de Isaías, dizendo que foi dito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o que eu vou fazer é uma coisa nova. Glória a Deus. Diferente de tudo aquilo que você jamais viu. Aleluia. Relevância contemporânea. A mensagem de Isaías não limita o passado. Hoje continuamos a ver a necessidade de cura e restauração em nosso mundo. A pobreza e a injustiça, a dor ainda estão presentes, e a igreja deve ser a voz da esperança para o mundo perdido. Aleluia. Temos que ser exemplos do Antigo e Novo Testamento. Nós temos Jó, um homem que passou por dor profunda, mas que ao final viu a restauração da sua fortuna e da sua família. Deus abençoou com ainda mais do que tinha antes. Jó, capítulo 42, verso 10. Se nessa noite você crer, verá a glória de Deus. Glória a Deus. Novo Testamento. Quem não lembra de um dos temas mais pregados em toda a história da igreja? A mulher do fluxo de sangue. Ela estava à margem da sociedade, quebrantada e sem esperança. Ao tocar em Jesus, a ação social e espiritual, Jesus a chamou de filha. Você é filho. Você é filha. Só vai continuar assim se quiser. Eu vou encerrar. Hoje, nos reunimos em adoração. Fomos lembrados da poderosa mensagem de Isaías. Capítulo 61, verso 1, 2 e 3. Que ecoa em nossos corações como chamado divino a esperança e a restauração. Mas lembre, primeiro, se você quer ser um instrumento de Deus, mas se a sua vida não está alinhada, se a aliança está quebrada, ou se aconteceu alguma coisa, isso é o que menos importa. Jesus está aqui. O que Jesus vai fazer? Vai restaurar. Vai renovar. Vai encher de poder. Vai encher de unção. Vai encher de autoridade. Para que você seja um instrumento. No seu trabalho, no seu lar, na sua casa, na sua família, em todos os lugares. Ele quer fazer. Em tempos de esperança, desespero e angústia. E eu tenho certeza que esta oração não ficará sem a resposta de Deus. Presbítero Marques, missionário, pastor, querido, pode tocar na vida dos irmãos. Oremos, igreja. Quem ficou lá, estende a mão para cá. Senhor Deus e nosso Pai, nós só estamos aqui porque vive o Deus de Abraão, em cuja presença nós estamos agora. Todos estes irmãos que vieram aqui, eles creem no poder da restauração, eles creem no poder da libertação. Se eles vieram aqui, é porque eles creem. E se eles creem,
possível reter. Eu abençoo estas famílias com as bênçãos do nosso pai Abraão. Deus, toma conta da tua igreja. O Senhor falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós cremos nesta promessa. Ela é fiel, ela é verdadeira para todos aqueles que creem. Os que estão nos assistindo